Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Aqui nós temos o relato da morte do João Batista. Estava havendo a festa, de aniversário natalício do rei Herodes, e a filha da Herodias estava dançando, e ele muito agradou essa dança. Provavelmente ele, como as pessoas falam, ficou de boca aberta com ela dançando, e ele fez algo e que primeiramente aqui nós devemos já prestar atenção. Um alerta: nunca façamos nenhum tipo de juramento em algum momento de emoção. Nem por emoção, nem por empolgação, nem em momentos que nós estamos tristes demais, nem em momento que nós estamos felizes, exaltados ou alguma coisa. Antes de ter a direção de Deus, nós não podemos jurar, fazer nenhum juramento, nenhuma promessa sem a direção de Deus. E no finalzinho lá do versículo 12, fala que os discípulos foram anunciar a Jesus sobre a morte do João Batista. Irmãos, sempre haverá um momento em que alguém nos surpreende com a notícia da morte. Ou mesmo nós vamos falar para alguém a notícia da morte de um ente querido, um parente, um vizinho, um amigo, um irmão da igreja. Nós podemos ser, de uma hora para outra, recebermos essa notícia. E qual será a nossa reação? Porque receber a notícia da morte, quando nós recebemos a notícia assim, alguém faleceu, que já estava muito adoentado, muito tempo passando por um tratamento, e aí as pessoas não tem aquela coisa de, nossa, morreu, alguma coisa assim. Tem assim, já era algo meio que esperado. Mas e quando acontece alguma coisa, quando não se espera? A morte de João Batista aqui não era esperada. E quando acontece conosco? A morte de um jovem, de uma criança, de uma hora para outra, alguém, o Senhor leva. E qual é a nossa reação com uma morte inesperada? Quando nós ficamos sabendo, foi ontem, Oscar Niemeyer, 104 anos, glória a Deus, quanto tempo, quantos anos, eu não sei se ele morreu ou não com o Senhor, mas 104 anos de vida, não é nada que deixou todo mundo, pegou ninguém assim, sem imaginar que isso pudesse acontecer de uma hora para outra. Mas conosco, não, irmãos, nós devemos fazer exatamente como o Senhor fez. Aqui, no versículo 14, capítulo 14, no 13, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, sabendo, da notícia, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Até aqui. O que o Senhor foi fazer nesse momento em que ele ouviu a notícia da perda do primo? João Batista foi a voz que clama no deserto, o homem que estava anunciando o ministério, o último profeta, ficou sabendo da morte do primo dessa forma. A primeira coisa que ele fez foi estar à parte, sair e foi conversar. Toda vez que o Senhor se colocava num deserto à parte, sozinho, ele ia conversar com Deus. Pedir o quê? Para que Deus enviasse o Santo Espírito dele, para que consolasse o coração e para continuar dando direção, o que fazer a partir deste momento. E vamos dar um pulinho aqui em Romanos 9, algo que nós não podemos fazer. Nós olhamos aqui, Jesus poderia ter falado,
Deus, né, meu pai, como pode? Degolado, perdeu a cabeça no cárcere, quem estava anunciando o ministério. E nós vemos que o Senhor, ele primeiro foi falar com o pai. Romanos 9:20 diz: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Irmãos, nos momentos de tristeza, muitas vezes nós perguntamos, né? Ficamos, por que, Senhor? Por que aquela criança tão nova? Por que aquela pessoa? Aquele homem só fazia o bem. E não entendemos o porquê, e nós indagamos e nós perguntamos várias vezes o porquê. E tanto nascer quanto ao morrer pertence ao Senhor. Ele formou, como diz Jó, né? Deus deu, Deus levou, e louvado seja o nome do Senhor. Por mais que há um momento de tristeza, tanto que o Senhor se retirou para orar. Vamos continuar no texto, no 13 ainda. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. O Senhor, ele se apartou no momento da dor, foi falar com o pai, e assim que ele já voltou, tinha uma grande multidão aguardando o Senhor. Justamente nesse momento de tristeza, neste momento de perda. Se fôssemos nós perdemos um ente querido, uma pessoa que a gente ama muito, ou recebemos uma notícia triste, alguém vai, bate lá na nossa porta, querendo algo de nós. A gente olha às vezes para as pessoas e fala, não respeita nem o meu luto, não respeita nem o meu momento de tristeza, eu aqui agora quero ficar sozinho. Mas o Senhor, quando ele falou com o pai aqui, Deus deu uma direção. E ele continuou, aqui no versículo 14. E possuído de íntima compaixão para com ela, né, com a multidão, curou os seus enfermos. A morte de João Batista, a tristeza com a perda do primo, não impediu que o Senhor continuasse a obra. O Senhor estava sendo dirigido pelo Senhor. Muitas vezes no momento de tristeza das nossas vidas, o Senhor pode colocar, Deus enviar uma pessoa, para quê, irmãos? Para que nós tiremos o foco do nosso problema, da nossa dificuldade, coloquemos nas mãos de Deus e que sejamos instrumentos de Deus para abençoarmos outras vidas. Porque quem ouve a palavra do Senhor e ama o Senhor, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se fala coopera para o bem, coopera para o bem. Se fala todas as coisas, todas as coisas. A palavra diz, até quando vem a perda, nós temos que colocar e entregar nas mãos do Senhor. Aí acontece às vezes, né, de acontecer uma situação e nós que temos aqui, nós não podemos deixar acontecer de perder uma pessoa querida, está passando por uma dificuldade muito grande, quando vier um irmão pedir alguma coisa, irmão, estou passando uma dificuldade, o vizinho vem trazer um problema dele, ao invés de você pegar a palavra, ajudar, você acaba falando do seu outro problema. Aí o irmão, né, sempre está falando de Jesus, está falando de Deus, fala que Deus pode todas as coisas, a irmã vai lá, bate, fala que está com uma dor de cabeça para orar, você acaba falando que está com dor de cabeça, com dor de estômago, coisas a mais, e acaba não fazendo o que o Senhor falou. Você coloca o seu problema nas minhas mãos e agora você é um instrumento meu. A gente tem que estar sempre pensando em continuar a obra do Senhor, independente de toda a tristeza. E a tristeza vem? Vem. A perda vem? Vem. Vamos dar uma olhadinha em segundo livro de Samuel. Segundo Samuel 18:33 diz: então o rei, aqui o rei Davi, se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Olha a tristeza de um pai quando perdeu um filho. Há uma grande tristeza na perda, sim, mas Salomão não
Davi não parou de forma alguma com o reinado, ele continuou, por mais da dor e tudo, ele não parou de continuar alguma coisa que Deus tinha dado na mão dele. Vamos dar uma olhadinha também, irmãos, em Atos 8:2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Estevão, irmãos, morreu apedrejado, e umas pessoas que viram o corpo dele fizeram sepultamento e choraram grandemente. Houve uma grande tristeza, mas nem a morte de Estevão parou a pregação de evangelho. Mesmo ele estando morto, os outros discípulos, os outros pregadores continuaram indo e levando o evangelho. A morte, a perda não pode parar, não pode fazer com que nós fiquemos totalmente entristecidos. Assim o momento, mas depois disso nós temos o nosso momento com o Senhor, pedimos ao Senhor direção para estarmos continuando com o Senhor sempre. Marta e Maria, quando perdeu Lázaro, também sofreram, mas elas esqueceram que o Senhor tinha avisado que aquilo era para glorificar. E quando o Senhor falou para Lázaro, Lázaro sai, nem a morte parou, porque Lázaro ouviu o chamado do Senhor e saiu. A morte, irmãos, vem, às vezes é dura, mas nós temos que nos fortificar e saber que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. E é muito bom saber, para nós que estamos conhecendo, que vivemos nas mãos, ouvindo, sendo alimentados pelo Senhor, é bom saber o quê? Que o Senhor é que nos dá o consolo no momento da perda. Vamos em Salmo. Tem muitas coisas muito lindas dentro de Salmo, de tudo que o Senhor faz para estar consolando o coração de todos os filhos, né? Salmo 62:8 diz: confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. No momento da perda, nós não devemos nos refugiar somente porque nós recebemos os familiares, nós recebemos vizinhos, e às vezes nós os refugiamos no colo de todo mundo e deixamos o colo do Senhor para depois. E ele fala, refugia-se aonde nós devemos nos refugiar, está buscando o consolo do Senhor. Salmo 30:11. É o Senhor quem traz o consolo, como o Senhor Jesus disse que Ele enviaria o Consolador. Salmo 30:11 disse: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Por mais que seja difícil o momento da perda de uma pessoa muito querida, por mais que seja difícil estarmos passando por uma grande aflição, é o Senhor, ouvir a palavra do Senhor, ter a certeza que o Senhor está no controle, é que vai transformar a nossa tristeza em alegria. Vamos também para Salmo 119:5, e esse salmo eu gostaria que os irmãos guardassem no coração, porque traz um grande entendimento para nós. Salmo 119:50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. No momento da angústia, da tristeza, da perda, de coisas que acontecem conosco, porque teremos aflições, o Senhor disse, no mundo tereis aflições, então nós teremos aflições. Nesses momentos, quem vai nos vivificar, nos manter vivo? É a palavra do Senhor é que nos vai trazer ânimo, por mais difícil que possa ser qualquer situação em que nós estejamos. Amém, irmãos? E eu quero terminar aqui com Romanos 8:38 diz: porque eu estou certo. Será que nós estamos certo mesmo? Será que esse certo não nos deixa às vezes com uma certa dúvida? Porque Paulo afirma aqui, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Irmãos, quantas vezes nós ouvimos pessoas que quando perdem alguém querido ou está em uma outra situação, acaba afastando um pouco, ela está tão triste que ela não tem força de vir aqui. E quando lá em Salmos 119, 50 diz que é a palavra que vivifica, vai estar dando vida, vai estar dando força, a pessoa fala que ela não tem força de buscar a quem vai trazer força, a quem vai dar vida, a quem vai dar continuidade para ela após esses momentos. Né? Nós não devemos jamais nos afastar em momento algum, porque nós devemos guardar que nós estamos certos disso, que nem morte, nem nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. A obra, irmão, de Deus não pode ser parada quando nós perdemos alguém. Amém, irmãos? Que nós possamos viver cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. Amém?